por mais esse dia, que nós possamos, Senhor, estarmos engajados na sua missão, que é pregar o seu evangelho e transformar as nossas vidas e as vidas dos seus filhos, Senhor, por meio do teu Espírito Santo. Que a tua igreja, Senhor, seja restaurada, redimida, que seja, Senhor, revivificada, que seja vivificada pelo teu Espírito, e que possamos ser como exércitos, Senhor. Exércitos em prol do teu reino, da transformação da tua igreja e transformação do nosso país, Pai. Louvado seja o teu grande e precioso nome, Pai. Abençoa essa classe e que possamos estar atentos à tua voz, Pai, a todo instante. Transforma os nossos corações primeiro e encha, Senhor, os nossos ouvidos com a tua palavra, para a honra e glória do teu nome, no nome de Cristo Jesus. Amém. Tema de hoje, o pastor comentou, gostaria de começar contando uma história, a história de Esther. Conta a Bíblia que há muitos anos atrás mesmo, numa época bem diferente da nossa, existia um rei chamado Assuero. Assuero era um rei que tinha um domínio muito extenso pelo território da África e da Ásia. Diferente dos reis de hoje em dia, Assuero tinha um poder imenso, um poder de vida e morte. E a própria figura do rei se confundia com a figura do Estado. Então, tudo que existia no reino praticamente pertencia a ele. O reino era tão grande que foi dividido em províncias. Muitos povos foram conquistados, dentre eles o povo de Deus, o povo de Israel. E o povo de Israel encontrava-se espalhado por entre as províncias, às vezes vivendo em servidão e às vezes até se destacando, se desenvolvendo nessas províncias. Mas o povo, apesar de estar espalhado, mantinha ainda a sua identidade. E muitos ainda confiavam no Deus vivo, no Deus de Israel. Certo dia, Assuero resolveu revelar, mostrar a sua riqueza. E aí promoveu banquetes, demonstrou e abriu seus palácios aos príncipes, e durante muitos dias beberam e comeram às custas de Assuero. Então, Assuero teve uma brilhante ideia: mostrar a beleza de sua rainha, a rainha Vasti, ou Vasti. Ela era muito bela e reconhecida como muito bela, e representava uma de suas riquezas, uma de suas possessões. Só que Vasti, ela não concordou em participar desse banquete, em participar dessa revelação da riqueza. E isso muito consternou o rei e seus príncipes, que não admitiram que uma mulher pudesse ir de encontro à vontade do rei. Imagine, de encontro à vontade de um homem naquela época já era uma coisa ruim. Imagine no próprio rei. Então, Assuero resolve deixar a sua rainha, não mais procurá-la, e seguir com os seus festejos. Depois do acontecido, Assuero lembrou de sua rainha e os jovens da corte sugeriram algo diferente, que Assuero chamasse as virgens, as jovens virgens de toda a sua província, as mais bonitas, para que pudessem servi-lo. E Esther foi uma dessas jovens. Esther era do povo de Deus. Esther foi criada por um homem, o seu tio, que se chamava Mordecai. Mordecai era um homem que conhecia a Deus. E falou para Esther: Esther, você não deve comentar sobre sua origem. Você não deve comentar, inclusive, que nós temos parentesco. E Esther se apresentou ao rei. Como era muito bonita, o rei se alegrou. Com o tempo, ela alcançou o posto de rainha do reino.
Mas o rei não conhecia essa origem, ele não conhecia, ele não sabia que ela era do povo de Deus. Mais tarde, depois de algum tempo, Mordecai, que ficava à porta do palácio, descobre uma conspiração contra o rei. Então, envia um mensageiro a Ester, que conta ao rei, e Ester conta ao rei a respeito desse motim, dessa conspiração. O rei consegue, a tempo, desfazer esse laço que foi feito pelos seus súditos, mas não recompensa Mordecai pelo que tinha feito, apesar de todos saberem, que foi Mordecai que possibilitou essa revelação, que o rei não caísse nesse laço. Depois também de muito tempo, apesar de Mordecai não ter sido agraciado com nenhuma recompensa, existia um homem que se chamava Amã. A Bíblia não conta por que ele foi recompensado e nem por que caiu no agrado do rei, mas Amã, ele foi engrandecido pelo rei. E todos lhe prestavam culto, todos se inclinavam perante Amã, menos um homem, que era Mordecai. E por conta disso, Amã nutriu um grande ódio contra Mordecai. Mas não era suficiente matá-lo. Amã que gostaria de exterminar o próprio povo de Deus, os judeus. E então, ele arquitetou um plano. Amã foi até o rei Assuero e informou ao rei que existia um povo, o povo judeu, que se recusava a cumprir as ordens do rei, que tinha valores e princípios diferentes do reino, e que deveria ser exterminado, como se fosse uma praga. Então o rei, escutando Amã, resolve dar a Amã o seu selo, o seu anel, e diz que Amã poderia fazer o que fosse preciso. Então, no nome do rei Assuero, Amã edita um decreto que foi espalhado por todas as províncias. O povo judeu deveria ser exterminado, deveria ser morto. Diante dessa consternação, desse problema real, desse problema terrível que o povo estava prestes a enfrentar, muitos se vestiam em panos de saco, inclusive Mordecai, e havia muito choro, ranger de dentes, e todos ficaram muito preocupados com essa questão. Será que Deus poderia salvar o povo dessa perseguição, dessa ordem de um rei tão poderoso, que tinha um domínio sobre grandes extensões de terra? Então, Mordecai pede ajuda a Ester, para que interceda em favor do seu povo. Mas Ester responde que somente poderia estar na presença do rei se assim o rei a chamasse, porque era costume da época. Se ela se apresentasse com suas petições, sem ser chamada pelo rei, ela corria o perigo de vida, ela poderia morrer. Então, Mordecai falou as seguintes palavras para Ester. Vou pedir para a Lara ler, por favor, Ester 4:13. Essa é a chave da nossa história. Então, lhe disse Mordecai que respondessem a Ester. É esse, amor? Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é a que fores elevada a rainha. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Ester. Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus.
Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é a que foste levada a rainha. Mordecai demonstra um conhecimento a respeito de Deus incrível. Primeira conclusão, a primeira verdade que podemos extrair. Deus, ele tem um pleno conhecimento, não só conhecimento, mas o pleno domínio sobre tudo o que estava acontecendo. Deus, ele sabia e tinha arquitetado esse plano. E Mordecai ainda afirma que Deus salvará o seu povo, seja por meio de Ester ou não. Então, Ester é colocada como um instrumento de Deus na casa do rei, mas mesmo se Ester nada fizer, Deus irá fazer. Deus não depende de Ester. Deus não depende de Ester. Assim como Deus não depende de mim e de você. Deus não depende da nossa posição, do nosso cargo, da nossa influência dentro do governo, da administração pública ou de uma empresa qualquer, ainda que seja a maior empresa ou o cargo mais alto do nosso governo. Deus, ele tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. E foi ele que alçou e transferiu esse poder temporário, transitório, ao rei. E permitiu que fosse editado esse decreto. Quem sabe não é por isso que Ester esteja lá, para ajudar, para ser um instrumento de Deus, para salvar o povo de Deus. Então Ester age de forma prudente, de forma correta, de forma certa, assim como nós também devemos agir. Ester pede a Mordecai que todo o povo ore e jejue, porque ela irá intervir em favor do povo. E aí, de forma estratégica, Ester resolve se aproximar do rei, mas faz com que o rei a observe. Ela se coloca no pátio da casa do rei, entristecida, e o rei a observa e pergunta a ela: Ester, o que tens? O que eu te daria até a metade do reino se você me pedisse. E aí então Ester fala para o rei: eu gostaria de um banquete em que participasse o rei e Amã. Ester já estava arquitetando um plano para que Amã pudesse ser desmascarado. Antes do banquete, o rei Assuero, na véspera do banquete, o rei Assuero tem um sonho. A Bíblia não narra qual é esse sonho, mas logo depois, talvez durante a madrugada, ele consulta os livros dos grandes feitos, os registros do que aconteceu em seu reino. E então ele lê a passagem em que Mordecai ajuda a desatar esse motim, esse nó que foi feito contra ele. E o rei pergunta aos seus assistentes o que o Mordecai ganhou, né? Qual foi a vantagem, o que ele foi agraciado, ele foi beneficiado por conta desse ato de coragem e de preservação do reino. E os seus vassalos, os seus assistentes dizem que não, ele não tinha ganho nada. Então, o rei Assuero manda chamar o próprio Amã e pergunta para Amã o que um homem que não foi recompensado por tudo que tinha feito deveria receber em seu favor. Amã, provavelmente pensando que era ele mesmo, fala que esse homem deveria montar o cavalo do rei, ser louvado por todos, vestir as vestes reais e uma coroa,
e andar pela cidade, ganhando louvores e festejos em favor dele. Então, Amã é surpreendido pelo fato de que essa pessoa a ser recompensada não era ele. Deveria ser, sim, o próprio Mordecai, aquele homem que Amã tinha odiava. Então, Amã tinha preparado todo esse cortejo para si próprio, mas quem recebeu foi o próprio Mordecai. Mais tarde, Amã foi chamado para o banquete. Então Esther denuncia Amã. Esther fala o seguinte, e revela a origem do seu povo. Esther fala que ela veio de um povo que foi escravizado, sitiado, mas existia um homem que estava tramando contra o seu povo. Como se não bastasse a escravidão e o sofrimento, existia um homem que estava tramando contra a vida do seu povo. E esse homem era Amã. Então, o rei, preocupado, sai de sua sala. E aí, Amã, implorando pela sua vida, pede a Esther que venha a resgatá-lo. Mas o rei, quando volta, é surpreendido com Amã aos pés da rainha e vê isso também como um ato de traição. Então, Amã é enforcado numa forca que ele mesmo tinha preparado para Mordecai. Então, Mordecai substitui Amã e pode, exercendo a sua força política agora, agir em favor do reino de Deus, em favor do povo de Deus. Nós podemos extrair algumas verdades a respeito dessa história e algumas aplicações para a classe de hoje. A primeira delas, o Deus de Israel é soberano. O Deus de Israel detém todo o poder. O Deus de Israel, não o diabo, é que tem o poder sobre a terra. Eu gostaria de lembrar, inclusive eu já escutei até de púlpito, não foi nessa igreja, que na época em que Jesus foi tentado, o diabo mostra todas as nações. Vocês lembram dessa passagem? Então o diabo fala, se me adorares, eu te darei todas as nações. E muitas pessoas interpretam esse texto falando que o diabo só poderia ter concedido, só poderia ter prometido esse poder se ele tivesse esse poder. Tanto é que Jesus, na época, não rebateu aquilo que o diabo falou, mas apenas citando versículos bíblicos falando que só adorareis o próprio Deus. Mas será que o poder pertence mesmo ao diabo? O governo pertence a ele? Você pode ler para mim, por favor, Lara? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, nada foge ao controle e ao domínio de Deus, porque foi Deus que instituiu essas autoridades. Segunda verdade, a lealdade última deve ser dada exclusivamente a Deus, o nosso Senhor.
Nós vivemos em uma sociedade que temos que cumprir ordens, decisões, leis, mas se essas ordens forem contra a palavra de Deus, nós temos não só o direito, mas o dever de não cumpri-las. Leia, por favor, Atos 5:29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro, ele foi instado pelas autoridades a não falar sobre Cristo, a não pregar o evangelho. E mesmo assim, ele descobriu uma ordem clara de suas autoridades, porque antes cumpria obedecer à vontade de Deus, à ordem de Deus. Terceira verdade, o Deus de Israel cumpre as suas promessas. A confiança deve existir mesmo meio em tribulação. Assim como Mordecai viu uma situação, uma circunstância tão penosa para o povo, e aos olhos humanos não existia saída, Mordecai confiou em Deus e confiou em suas promessas, que Deus iria livrar o povo, o seu povo. Então ele persistiu, ele permaneceu em fé, mesmo não tendo condições de ver uma saída clara, específica e imediata. Terceira verdade, o Deus de Israel cumpre as suas promessas. Quarta verdade, o Deus de Israel tem um propósito e um destino para as nossas vidas. Existe, não um acaso, mas a providência de Deus, a providência divina. As nossas vidas devem ser colocadas, postas como instrumentos nas mãos de Deus, para alterar a realidade. Não só pregando o Evangelho, mas tentando e conseguindo, por meio do Espírito Santo, eliminar os efeitos do pecado no meio do povo de Deus e no meio da sociedade, influenciando o governo. E assim, de forma engajada dentro da sociedade, com responsabilidade e compromisso, ainda que diante de um perigo. Esther, ainda que diante de um perigo de vida, se colocou de forma inteligente e estratégica para influenciar o poder da sua época. Agora nós vamos entrar numa parte mais dogmática e sobre algumas preocupações sobre o tema e algumas questões que podem ser um pouco controvertidas. Eu vou abrir no final para perguntas e se alguém discordar de algumas coisas que eu vou falar, porque eu não vou desenvolver todos os temas, eu peço por gentileza que levante a mão, certo? Nós, cristãos, devemos ter preocupações com as leis e decisões. Leis e decisões, tanto morais como não morais. Imagine a decisão, eu vou ser bem polêmico aqui, o pastor vai desenvolver isso numa aula posterior, mas uma decisão do STF que permite o casamento de pessoas do mesmo sexo. A Bíblia é clara de que isso não é permitido, não é adequado aos preceitos cristãos. Então, o poder instituído permite a celebração de um casamento. O casamento é uma instituição civil e também uma instituição religiosa. É claro que o STF ele se refere à instituição do casamento como uma instituição civil. Mas será que nós, cristãos, será que a sua igreja deve, de certa forma, influenciar e contribuir para que na época da decisão, que essa decisão, com argumentos, que essa decisão não fosse proferida? Isso é uma pergunta de difícil resposta. Então, nós vamos tentar aqui dar algumas linhas mestras a partir da Bíblia sobre essa opinião. O governo civil é uma dádiva de Deus. Esse é um preceito primário. É uma dádiva de Deus. E pertence a Deus. Deus, ele tem um domínio sobre todas as instituições, sobre todo o poder. E ele deve ser usado por Deus para seus propósitos. Daniel 4:17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos.
a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Satanás pode influenciar as autoridades, mas quem tem o domínio do poder é o próprio Deus. Segundo preceito, para a construção da nossa resposta. O pecado destrói a vida das pessoas. E os cristãos receberam um mandamento de amar o teu próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, diante de uma norma que estimula, que incentiva condutas imorais, o cristão deve ser contra, mas não no sentido de instigar, ou de culpar, ou de ter um preconceito, julgar de forma arbitrária essas pessoas, mas deve ser contra os motivos dessa decisão. Todo o rumo de uma nação é determinado pela conduta moral de cidadãos individuais. Então, se nós vivemos numa nação que estimula a prática de condutas imorais, a própria nação ela vai ter um fim ruim. Então, nós devemos, sim, incentivar e influenciar decisões morais relevantes e de acordo e adequadas com a própria igreja, com os valores da igreja. O evangelho todo inclui uma transformação da sociedade. O perdão dos pecados não é a única mensagem do evangelho, pois está escrito lá em 1 João 3,8: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Muitos entendem, alguns cristãos entendem, que a igreja não deve, de forma nenhuma, influenciar decisões do governo, e os cristãos não devem ocupar cargos estratégicos no governo, justamente porque a missão da igreja é pregar o seu evangelho, pregar o evangelho de Cristo. Mas a missão de Cristo era muito maior do que isso. Era transformar as vidas das pessoas, seja por meio da palavra, seja por meio de ações concretas, ações sociais, com responsabilidade perante a sociedade. Terceiro princípio: a tarefa de influenciar o governo não distrai o cristão de sua primeira tarefa, que é pregar o evangelho. A igreja saudável é a igreja que é integrada por cristãos com muitos dons, variados dons. É possível, não só possível, desejado, que esses cristãos possam exercer os seus dons, seja no governo, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Algumas pessoas têm o dom para estar à frente, têm o dom da participação política. Se vocês perceberem a origem da palavra político, ela tem como seu antônimo a palavra idiota. Político é aquele que é preocupado com a sociedade, preocupado com a cidade, né? É aquele engajado socialmente. E ele toma decisões em consideração à sociedade, a todos, à coletividade. O idiota não. O idiota é centrado em si mesmo. Apesar do Brasil ter muitas vezes invertido esse conceito, né? Mas todo aquele que não é político, por uma questão etimológica, ele é necessariamente um idiota, né? Mas nós temos pessoas, né, idiotas sendo políticas? Não, isso foi o desenvolvimento da sociedade que nos trouxe esse novo conceito. Mas a origem dessas palavras indicam a necessidade que o homem tem de se engajar politicamente, de tomar decisões que afetem a coletividade, se preocupar com um todo, se preocupar, por exemplo, com as eleições, com a escolha do seu candidato, porque se a gente não escolher o nosso candidato, os outros vão escolher por nós. Se nós não nos engajarmos na política, a política ela vai chegar até nós,
por meio de decisões que são imorais, injustas, cheias de corrupção, cheias de podridão, como nós temos visto hoje. Participação da igreja no processo de elaboração das leis. Muitas pessoas entendem que os cristãos, ou os políticos cristãos, não deveriam ser ouvidos na elaboração de leis, porque eles têm uma concepção, uma formação diferente, e eles vão contaminar essa lei com esses valores que que se confundem, que podem se confundir com o Estado laico. Mas a primeira ideia que nós temos que ter em mente é que não existe uma neutralidade valorativa. É impossível uma pessoa ser neutra. Se uma pessoa é cristã, ela necessariamente, naturalmente, terá valores cristãos. Mas se a pessoa ela não acredita em Deus, ou então ela é contra a existência de Deus, ela vai perseguir esses valores. Ela vai perseguir esses preceitos e vai expressar isso em leis. As leis, elas possuem não uma linguagem matemática, lógica, racional, mas é permeada de valores e princípios que muitas delas são, por conta da nossa história, muitos desses valores são cristãos. Então, nós temos que fazer uma distinção entre uma lei religiosa e a distinção entre uma lei que não é religiosa, mas possui motivos religiosos. Por exemplo, uma lei que proíbe a celebração de pessoas do mesmo sexo, uma lei que proíbe o incesto, uma lei que proíbe a escravidão, é uma lei que possui valores morais cristãos. Nós não podemos esquecer que os cristãos foram os responsáveis, grandes responsáveis, pela edição de leis que influenciaram o mundo inteiro. Por exemplo, nos Estados Unidos, ao fim da escravidão, o preceito fundamental está lá em Gênesis, que todos são iguais e todos possuem uma dignidade humana e todos são formados e são semelhantes a Deus. Leis que tratam de forma diferente a mulher são leis perniciosas que não devem ser defendidas pelo povo cristão, já que o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus, sem distinção em dignidade e valor. Assim como o infanticídio, leis que vedam a morte. Não estou falando da pena de morte, mas leis que visam estimular a não existência de homicídios. São leis estimuladas também por preceitos e valores cristãos, porque a vida é um bem concedido por Deus, então esses motivos são motivos religiosos. Então, essas leis são permeadas de valores cristãos. Muitas vezes, esses valores também são retratados na sociedade, mas às vezes não são, no caso de celebração de casamentos de pessoas do mesmo sexo. A ideia de não considerar os cristãos para a elaboração de lei, ela viola, inclusive, o próprio preceito democrático. Por quê? Ela vai considerar apenas a opinião e os motivos de uma parte muito pequena da população que não acredita, que não defende os valores cristãos. A igreja deve, sim, participar da elaboração de lei. Isso é uma emanação, isso é uma revelação do exercício de um direito relacionado com a cidadania, a liberdade religiosa e a possibilidade de todos possam ser escutados. O Estado é um Estado laico, quer dizer, ele não deve defender e patrocinar uma religião específica, mas ele não é um Estado ateu. É a partir da concepção de um Deus absoluto, e isso é importante, que podemos estabelecer padrões morais e a distinção entre o que é certo e errado. Se nós não temos a quem prestar contas, se não existe
valores absolutos, se não existe um ser maior capaz de ditar esses valores, como nós devemos pautar a nossa conduta? A partir de concepções individuais de cada um? A partir de valores transitórios ou então temporais e ocasionais ou locais de uma sociedade? Essa concepção de que não existe um Deus ou não existem valores absolutos, nós caímos necessariamente num relativismo que é extremamente perigoso e que pode chegar a absurdos, e valores completamente distantes e discrepantes daquilo que a própria Bíblia ensina. A consideração de motivos religiosos e morais a não consideração restringe indevidamente a liberdade de expressão e a liberdade de religião. E aqui vamos entrar um pouco na questão do exercício desse direito de expressão. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. Será que o Estado poderia determinar que essa igreja, por exemplo, celebrasse o casamento homossexual? Um casamento homossexual? Até que ponto um pastor pode falar a respeito disso sem ser incriminado? Como eu posso modular os efeitos, ou como eu posso interpretar esse direito e liberdade de expressão e de religião com outros direitos também fundamentais? O direito fundamental da outra pessoa exercer com mais liberdade os seus direitos e não ser atingida na sua moral. Necessariamente, no exercício desse direito, de um direito fundamental, é possível que esse exercício ele venha a conflitar com outro direito. Então, a pessoa tem um direito de autonomia privada, ou então um direito à honra, à boa imagem. Esse direito ele pode se conflitar, por exemplo, com um direito de expressão de seu par. Então, nós vamos ter, nesse caso, um conflito entre direitos. Mas o direito fundamental, eu gostaria que vocês imaginassem essa configuração, ele é formado por um núcleo rígido, que é muito relacionado com a dignidade humana. Esse núcleo rígido, ou núcleo imutável, ele não entra em conflito com outro direito. Mas é possível que, ao redor desse núcleo rígido, um limite imanente desse direito, ele venha a conflitar com o limite imanente de outro direito. Então, nós vamos estar diante de um conflito entre direitos fundamentais. Tá? Como é que o Poder Judiciário, como é que a sociedade, a Igreja, deve resolver esse conflito? Por meio de uma ponderação de valores, por meio da não supressão do exercício de um direito fundamental, que é a dignidade humana. Então, se o pastor tem o direito à expressão, se nós temos a liberdade religiosa, se o Estado vem intervir e obrigar a igreja a celebrar um casamento contrário aos preceitos da comunidade, ele estaria ferindo o próprio núcleo fundamental do nosso direito de expressão e da nossa liberdade religiosa. Ao mesmo tempo, se a igreja não permite a entrada, se ela não permite, se ela vai de encontro, se ela vai agindo de forma preconceituosa, discriminando aquelas pessoas que resolveram ter um relacionamento matrimonial, pessoas do mesmo sexo, essa igreja estaria ferindo de forma frontal um direito fundamental daquela pessoa. Então, esses direitos eles devem, sim, ser ponderados, mas sem ferir a dignidade humana que integra o seu núcleo fundamental. E como a igreja deve agir diante dessas pessoas que têm valores diferentes do reino? A primeira ideia
A primeira e a chave do nosso argumento, do nosso tratamento com essa pessoa, seria usar o amor como um instrumento de transformação da pessoa. De forma nenhuma, a igreja deve defender que o Estado seja estritamente cristão. Vou me expressar melhor. De forma nenhuma, o Estado ele deve defender uma religião sem considerar as outras religiões. Por que isso não deve? De forma nenhuma, o Estado deve perseguir as outras religiões. Ou deve ter uma religião oficial. Se alguém discordar, por favor, levante a mão, porque é bastante polêmico isso. Por que a igreja não deve defender uma religião somente? Primeiro, porque Jesus não fazia isso. Jesus fez separação entre igreja e Estado. Quando ele foi tentado, perguntaram para ele se os judeus deveriam pagar seus impostos, ele mostrou a moeda e falou: quem está impresso nessa moeda não é o imperador? Então pague aquilo que é devido ao imperador. Então existe uma dimensão diferente entre Estado e igreja. Se a igreja se confunde com o Estado, nós vamos ter um crescimento da igreja, mas muito superficial, inflacionado. Muitas vezes os líderes religiosos podem, de forma oportunista, ocupar suas posições apenas por razões políticas. E a igreja vai sendo deturpada por valores que não são próprios. A fé cristã ela vai ser desenvolvida, mas não de forma espontânea, por transformação do coração das pessoas, mas apenas por conveniência política. E mais, se o Estado vai mal e o Estado se confunde com a própria igreja, a igreja é que vai mal também. Né? Quer dizer, a sorte da igreja depende da sorte do Estado, o que não é verdade. O reino de Deus é um reino diferente, o próprio Cristo afirmou isso. O poder do Evangelho, o reino de Jesus, não é deste mundo. O reino de Jesus é estabelecido pelo poder do Evangelho, que transforma o coração das pessoas e as leva a crer nele e lhe obedecer. Você pode ler, por favor? 1 João 5, 4, 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, diante dessas considerações, como é que deve ser a nossa postura, diante da política, das eleições? Nós vimos que nós devemos sim influenciar leis e decisões morais. E como é que deve ser a nossa postura diante de uma eleição tão conturbada quanto a nossa? É difícil escolher um candidato hoje em dia, principalmente candidato a presidente, aos cargos que irão surgir nesse próximo exercício. Primeira postura é interceder pelas autoridades, assim como informa 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Mas nós devemos orar pedindo o quê? Devemos pedir justiça e pedir paz, conforme Salmos 82, de 1 a 4. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios.
Essa petição por justiça deve estar em nossas orações. Nós devemos nos preocupar com o próximo. Quantas vezes a gente passa nas ruas e vê pessoas... Aqui em Brasília não tanto, até porque nós vivemos de forma até bastante isolada, né? Parece que uma ilha de riqueza. Mas, se olharmos para o lado, nós vamos ver miséria, degradação, não só moral, mas degradação e dificuldades exponenciais, dificuldades materiais. Nós devemos orar por justiça, mas devemos orar também por paz, conforme Salmos 122, 6, 9. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço. Haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Considerando que a autoridade ela foi instituída por Deus, dada por Deus, nós devemos nos sujeitar à autoridade quando estiverem conforme os ditames e de valores cristãos. Nós não devemos, e isso eu sei, eu tenho descumprido, e muitos de vocês também, falar mal por falar mal de nossas autoridades. Nós devemos sim confrontá-las para que haja de forma correta, mas o falar mal de forma não edificante, até propagação de inverdades na internet ou entre amigos, isso é contra os valores bíblicos, conforme explicita Paulo em Romanos 13, 1, 2 e em Efésios 4, 29. Nós também devemos agir concretamente em favor do reino de Deus, não só pregando o evangelho, mas tendo uma atuação na cidade, uma responsabilidade social para com o nosso próximo. Um exemplo disso é o exemplo de Neemias, Neemias 2, de 2 a 3. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Se nós perdermos a capacidade de nos entristecermos com a realidade do Brasil, tem alguma coisa errada no nosso cristianismo. Então eu me entristeço com a corrupção, eu me entristeço com a violência que assola o nosso país, eu me entristeço pela marginalidade, pela degradação moral da nossa nação, e devemos agir de forma concreta para poder resolver isso. Assim como Jeremias foi um instrumento nas mãos de Deus, Neemias também foi um instrumento nas mãos de Deus, nós temos que nos colocar individualmente, como igreja, nas mãos de Deus. Outra forma de agir durante as eleições e durante a nossa participação política é votar de forma consciente. Quantos aqui procuram saber da origem do candidato, da história do candidato, dos valores do candidato antes das eleições? Vou fazer uma pergunta difícil para vocês. Nós temos dois candidatos, hipoteticamente, um cristão e outro não cristão. Um cristão nominal, pode até não ser nominal, mas o outro que não é cristão, ele tem uma experiência de gestão, um comprometimento social muito maior do que aquele candidato que é cristão. A igreja deve votar no candidato cristão simplesmente porque ele é cristão, ou deve votar considerando toda essa realidade e outros fatores, por exemplo, para um cargo executivo, né, que a capacidade de gestão ela é determinante? O que a igreja deve fazer? Eu acredito também que seja a posição do pastor, não está me olhando agora, mas eu acredito, que a igreja ela deve ter liberdade para votar, inclusive, em candidatos que não sejam cristãos. Nós não temos esse compromisso. Eu tenho uma certa vergonha, eu vou ter essa liberdade de falar com vocês, a respeito da bancada evangélica do nosso Congresso, que flexibiliza muitas questões que não deveria ser flexibilizado, que faz parte de um jogo político representando a igreja de forma até errada.
Nós não devemos ter representantes da igreja no Congresso ou no Poder Executivo. Nós devemos ter, assim, pessoas com valores cristãos, comprometidas com a realidade do nosso país, exercendo esse poder. Não necessariamente uma pessoa que frequenta uma certa denominação. Por isso eu acho, inclusive, errado, pastor, a apresentação e dar a voz a candidatos dentro de uma igreja. Porque parece que aquele é o candidato daquela igreja e todos devem agir de forma a participar da campanha daquele candidato. Inclusive, eu já vi isso em algumas igrejas renomadas da nossa denominação. Nós devemos ter muito cuidado com o que vai acontecer nesses dias. Para mim, se eu vejo esse candidato chegar ao púlpito e falar sobre a sua campanha, para mim, ele tem um ponto a menos. Provavelmente não vai ter meu voto. E importante que eles trouxeram também sobre a nossa democracia. A nossa democracia partidária. Apesar de nós não compreendermos, eu também não compreendo tão bem como tem tantos partidos, né? Mas a ideia é bem interessante. É a possibilidade de participação de diferentes ideais na formação da vontade política. Quer dizer, existem partidos que deveriam ter uma identidade, valores, uma identidade uma carteira de compromissos. Mas, muitas vezes, infelizmente ou felizmente, esses valores, esses programas não são cumpridos, né, diante do exercício desse poder político. Muitos candidatos, muitos políticos, eles ficam mudando de partido a partido. E no jogo eleitoral, no jogo político, né, imagina o Poder Executivo, isso é muito claro no governo Temer, ele precisa de um apoio para uma medida. Aquela medida que ele precisa do apoio é contra algum dos valores do partido, mas em troca de algum outro favor ou de um cargo no Poder Executivo, no próprio Poder Executivo, aquele partido ele se reúne e vota em favor daquela medida contrária ao partido. Inclusive, isso é uma das justificativas da mudança de partido pelo congressista, que é a fidelidade partidária. Então, se o partido ele descumpriu aqueles valores que foram traçados dentro da carta do partido, ele poderia, sim, mudar de partido, apesar do cargo do parlamentar ser um cargo do partido, né? Nós votamos estritamente principalmente para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, não para o Senado. A votação é proporcional, então nós votamos principalmente no partido, né? Nós devemos, sim, ver a realidade do partido, mas, muitas vezes, esses valores, esses princípios dos partidos não são estritamente seguidos, né? Então, nós devemos tanto estar atento ao partido, como você falou, também atento aos valores do candidato. E sobre a questão da gestão, eu também acho importante e oportuna a tua intervenção pelo seguinte: nós devemos ter, sim, preocupação a respeito da postura e da integridade do candidato, né? E da capacidade que ele tem para o exercício daquele cargo específico. Então, por exemplo, se eu vou votar num congressista, eu vou me preocupar com as tarefas do Congresso Nacional, que é, principalmente, responsabilidade, controle das contas públicas. Muita gente, as pessoas esquecem isso. A principal tarefa do Congresso Nacional é o controle das contas e também na elaboração de leis. Então, eu não vou votar num candidato totalmente distante da realidade da nossa vida cristã para o Congresso Nacional. Mas eu teria, isso é uma visão particular, eu teria mais facilidade de votar para um cargo do Executivo, uma pessoa que, pela sua capacidade de gestão, tem uma visão um pouco diferente, mas não diametralmente oposta aos valores cristãos. A nossa igreja, uma igreja central em Brasília, ela precisa ser uma igreja relevante no nosso processo político. Não só no momento de eleições, não só nesse momento de eleições, mas também no controle
da atividade na gestão da coisa pública, porque nós somos diretamente atingidos por isso. E não só por isso, é porque a Bíblia, Deus, ela determina que nós devemos ser atuantes e agir de forma concreta, exercendo os nossos dons, não só aqui na igreja, mas em prol de todos nós, em prol da coletividade. Então, que possamos estudar sim os partidos, os candidatos, e até mesmo indicar as pessoas que poderiam contribuir para a nossa sociedade. Tá? Gostaria de uma oração do pastor Weber, por favor. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos porque Tu és soberano. O governo está nas Tuas mãos, todo e qualquer, espalhado pelo mundo. E nós confiamos que o Senhor está no controle, inclusive das nossas vidas, nos inclinando, quando, num momento como esse, nós temos a mente aberta e somos convencidos daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, a nossa participação política na sociedade como discípulos de Jesus Cristo. Não esperamos perfeição nesse mundo, sabemos que não haverá, somente na eternidade, na glória contigo. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor tem para nós esse mandato de sermos homens e mulheres segundo o teu coração, que buscam, trabalham pela justiça, pela verdade, pelo bem na vida de todos aqueles a quem o Senhor criou a sua imagem e semelhança, anunciando o evangelho para que os teus eleitos possam vir a crer em Jesus, recebendo vida eterna. Então, não apenas nos dê essa consciência, Pai, mas inclina o nosso coração para assumirmos o nosso papel na sociedade, à luz daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ó Pai, eu oro por aqueles que são teus filhos e filhas que já estão em lugares estratégicos colocados pelo Senhor, mas que ainda não têm conseguido forças, não têm conseguido se dobrar diante do Senhor para serem, de fato, ativos, como foi Esther, como foi Mordecai e tantos outros. Em nome de Jesus, dá-nos como igreja a intercessão contínua pelos teus filhos e filhas. E quem sabe, ó Pai, daqui o Senhor levanta homens e mulheres para agirem politicamente e interferirem para a glória do teu santo nome, cumprindo o mandato do Senhor. É a nossa oração. Nos ajude a continuar refletindo sobre isso e buscando na tua palavra a capacitação, a orientação segura para o nosso agir político. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, gente.